Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de CNC. Eu prometi para vocês que eu iria gravar o programa direto do aplicativo, né, pro meu PC. E aí eu baixei um aplicativo de captura de tela, né, de gravação, e acho que vai ficar melhor agora a gente trabalhar a nossa peça no próprio simulador. Então, vamos lá que eu acho que é importante vocês praticarem. Deixa eu só explicar como é que é o início. Esse início aqui, pessoal, de configuração, tá? Eu venho na opção na barra de ferramentas, no paquímetro, e aí eu coloco a dimensão do meu campo de trabalho. Eu tinha acabado de inaugurar. Desculpa que é propaganda, né? O aplicativo é free. E aí eu coloco o diâmetro, a peça na 46, e coloco 46 e um pouquinho a mais sobre metal. Não precisa ser muito exato aqui nesse campo de trabalho. E o comprimento de usinagem, né? A minha peça de usinagem dá 41 milímetros. Aí eu coloquei aí um pouquinho mais de comprimento de usinagem. Então essa é a configuração, que é o ícone aqui desse paquímetro. Agora nós vamos selecionar a ferramenta, que é essa torre aqui, esse disco aqui, ó. Eu vou puxar a ferramenta, essa quinta ferramenta, e colocar na torre 1, tá? E por último, na configuração, eu vou clicar aqui na placa da máquina e colocar o diâmetro de trabalho. Tá bem pequeno, mas aqui na segunda opção, ela vem com 30, eu coloquei 50, porque é só apertar o mais aqui que ele vai de 5 em 5. Então isso aqui significa a matéria-prima, né? Aí agora eu vou para a programação, que tem a telinha aqui, é a quinta opção aqui na barra, nessa barra aqui à direita, na vertical. Agora eu venho para a programação. E aí eu chamo o teclado, que é o último ícone do canto direito. Eu chamo o teclado para digitar. Então, esse aqui seria a configuração, tá? Depois disso, feito isso, eu venho aqui, pronto, aqui eu já fiz, né, já simulei, quer dizer, já fiz toda a parte de programação, tá? A última linha aqui, conforme o nosso programa, que nós fizemos na última aula, na linha 80. Então, para quem não lembra, é só pegar a última aula que tem, nós fizemos a programação, né? Deixa eu ver se vocês lembram dela aqui, ó. Peça 2 eu chamei ela, né? Então aqui tá a programação, em vermelho eu coloquei a explicação de cada comando. Então nós já vimos isso, e eu acho interessante agora a gente trabalhar as opções do aplicativo. Então terminei. Aí pessoal, eu vou simular. Antes de eu apertar o play, eu posso apertar esse canto aqui da câmera. Eu estou na segunda opção de tela, mas eu tenho 5 opções de telas, e são bem legais. E se eu quiser depois tirar, enquanto está usinando a peça, se eu quiser tirar essa tela de programação, é só eu apertar aqui na tela que ela sai. Então eu fiz 2 vezes, uma com a programação ativa e a outra sem a tela de programação. Então aqui eu tô analisando, né, qual formato eu quero para simular. Então vamos lá, dei o play, vai para o ponto de troca, né pessoal? Ó, lembra, na linha 10 aqui, o comando que a máquina tá executando, o bloco, né, a linha, é o que está em verdinho aqui, no caso é o N10. Na linha N10, ela afasta para o diâmetro de 150 e para o Z de 150. Mas como que a máquina ela tem essa referência? Como que ela sabe?
Pessoal, não basta, é óbvio que não basta só programar e a máquina já vai sair executando a peça. Eu tenho que preparar a ferramenta. Então isso chama preset. O que é o preset? É a preparação, né? O referenciamento. Então toda máquina CNC ela tem uma opção que a gente fala que é a opção em jogue. O que é essa opção em jogue? Eu posso estar ligando a placa, eu posso estar executando o movimento das ferramentas, o movimento dos carros, da máquina, sem exatamente estar rodando o meu programa. Tá? Eu habilito a máquina, né, manualmente. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Eu posso pegar esse eixo que está simulando, prender na placa, eu posso ligar a máquina rotacionando, aí eu posso chamar a ferramenta que eu quero usinar. Aí manualmente eu posso, tem máquina que tem opção de manivela e tem máquina que é o próprio teclado, né? Tem a seta para cima, para baixo, direita e esquerda. E aí eu posso estar dando um passe manualmente, como se fosse um torno convencional. Eu dou um passe no diâmetro, afasto em Z, sem alterar o diâmetro, obviamente, né? Dou um passo no diâmetro, aí eu meço com paquímetro, o ideal seria um micrômetro para ter mais precisão. Então, eu meço aquele passe que eu acabei de dar e desligo óbvio, né? Dou um passe, desligo a máquina, não altero o carrinho em X, só em Z para afastar. Aí o que eu faço? Eu meço a peça e aí eu falo para a máquina, olha, nesse ponto aqui, essa ferramenta, no caso a ferramenta 1, nesse ponto está com X de 42,25 milímetros. A máquina já sabe que aquela posição é 42,25. E eu faço a mesma coisa em relação ao ponto Z0 da peça. Eu posiciono onde eu quero e falo para ela, olha, esse aqui vai ser o seu Z0. Então isso é referenciamento. É óbvio, né, que cada comando, cada máquina tem a sua característica, o seu modo de referenciar. Mas basicamente o referenciamento é isso. É eu falar para a máquina, eu dar para a máquina uma orientação de posicionamento, tá bom? Então a gente vai ver isso daí mais pra frente quando a gente estiver trabalhando com a máquina lá na escola. E vamos voltar para a programação aqui. Ó, linha 30, eu aproximei x51, tá vendo aqui que tem um diâmetro? x51 Z0. Agora eu vou facear a peça, ó. Vou facear. Até o diâmetro x0. Agora eu vou afastar na linha 40. Olha só, linha 40, G0. G0 é um movimento rápido. Nós já vimos isso, né? Afastou para o diâmetro de 30 e Z5. Eu esqueci de falar, pessoal, do cabeçalho, né? O que é o cabeçalho? Na aula anterior a gente explicou com mais detalhes. Mas para quem está começando agora, eu preciso ter um cabeçalho de informações para a máquina. Nesse caso aqui, ó, G21, significa que é trabalho em métrico. Como esse aqui é padrão americano, então eu tenho que falar para a máquina que nós vamos trabalhar em milímetro. G40, eu desligo a compensação do raio da ferramenta. Tá vendo aqui esse raio, ó, da ferramenta aqui, o inserto? A ferramenta, aqui eu tenho suporte em azul e em amarelo tem o inserto. No inserto aqui na aresta de corte tem um raio. Então, eu estou falando para a máquina desconsiderar esse raio. Tá? Então ela vai usinar como se o raio fosse zero. Ela vai desconsiderar esse raio aqui. E G99? G99 tem a ver com o avanço. Tá vendo esse avanço aqui em F1 na linha 35? Significa que o avanço é em milímetros por rotação. Tá vendo? Ó, esse F aqui, ó, milímetros por revolução. Então aqui, nesse momento, eu estou na linha 45, eu vou até o Z menos 27.
repara que na linha 50, ela afastou, né? Quer dizer, na linha 45, ela andou até o Z-27, no diâmetro de 30, e aí ela afastou rápido em G0, ela afastou por diâmetro de 32 e o Z5. Por que eu fiz isso? Por que eu aumentei o diâmetro aqui? Justamente para a ferramenta não raspar no material. Senão a ferramenta ela ia raspar na hora que ela fosse sair. Então eu tenho que ter essa ideia de trajetória, tá? Outra coisa importante, nós ainda não estamos trabalhando com ciclo automático de desbaste, tá? Então é óbvio, se fosse uma peça aqui de aço carbono, dificilmente a minha máquina conseguiria remover esse tanto de cavaco aqui em um único passe. Então, como é apenas um programa de ensino mesmo, né, de conhecimentos básicos, eu tô evitando de dar aquele monte de passe para facilitar para vocês. Mas se fosse fazer realmente essa peça, a máquina não conseguiria dar um passe desse valor aqui de AP. Olha só o tamanho que ele arrancou numa única passada. Então, para isso, ou nós temos que dar vários passes, né? Ou nós temos que usar um ciclo automático para desbastar automaticamente, que é o assunto da próxima aula. Repara que eu vou encostar na peça, ó, no diâmetro de 18,5, né? Olha só a linha 55. Repara que eu encostei na peça no diâmetro de 18,5 e no Z0. Repara também que eu não usei o G0 aqui na linha 55, eu usei o G1. Por quê? Porque eu não posso encostar a ferramenta na peça na velocidade rápida, em G0. Eu tenho que evitar, por mais que você pense, mas ela só vai encostar, né? Ela não vai desbastar. Mas existem vários fatores, inclusive tem a pressão do corte da ferramenta, que é o suficiente para, no caso, lascar aqui a aresta de corte. Tá? Então eu não posso entrar com a ferramenta, encostar a ferramenta na peça em G0, sempre em G1. Vou fazer agora a interpolação, né, linear. Eu estou fazendo agora o grau cônico. Eu vou até o diâmetro de 30, Z-27. Agora eu vou fazer o raio de 8. Eu vou partir para o diâmetro de 46 e o Z-35. Olha o raio de 8 aqui. Agora eu vou desbastar até o Z-51. E por fim, eu vou dar um G0 e sair para a minha área de troca. M30, final de programa. Aí acabou, um programinha simples, porém não é real assim, vamos dizer, voltando, né? Eu teria que dar mais passos aqui, não dá para dar um passe desse tamanho, com esse valor de AP, de profundidade. Então aqui eu mostrando para vocês as possibilidades, né, da visualização, lembrando que o que muda é aqui, ó, nessa câmera. Olha só a distância da ferramenta no suporte, né? A distância do suporte, né, com a torre de ferramenta. Eu posso mudar a configuração e encurtar mais isso. Tem propaganda, né? Tá vendo aqui, ó? Eu venho na configuração aqui da torre do CNC, eu venho aqui em X e altero o valor aqui do comprimento. É só selecionar o X e eu apertei menos aqui para poder diminuir. Olha o valor de raio da ferramenta, ó, 0,4, 0,40. Os raios de ferramenta no geral é 0,40, 0,8, 1,2, tá? 1,6. Esses são os raios padronizados. Esse inserto aqui, ele não tem a especificação ISO dele,
mas ele aparentemente ele é um CCMT ou um DCMT. Agora eu estou em dúvida. Deixa eu ver se tem alguma diâmetro de 12.7. Não tem especificação aqui de qual é a configuração desse inserto, né? Mas nós temos que conhecer também os padrões, né? Os insertos padronizados na hora de selecionar. Tudo isso daí influencia no resultado final da usinagem. Então, ó, diminuir, eu encurtei mais, dá mais rigidez assim na máquina, né? Ele pergunta se eu quero salvar os parâmetros. E aí eu fiz outra simulação com a ferramenta mais curta. Tá vendo que aqui o suporte já está mais curto na torre, dá mais rigidez na máquina. Lembrando que essa versão é gratuita. Se o aluno quiser se aprofundar em CNC, né, que é uma carência do mercado aí, de técnicos que trabalham realmente com CNC, eu aconselho vocês a comprarem esse simulador aqui, que eu achei muito legal de trabalhar. Mesmo a versão gratuita com propaganda, algumas limitações, mas assim, é muito bom para o aluno praticar. Olha só o valor do AP aqui, ó. Olha só a profundidade. De 46 para 30, 8 milímetros de AP, né? 16 no diâmetro, 8 milímetros. Isso aqui é impossível no aço carbono a gente trabalhar nessas condições. Tem que ser uma máquina muito específica para conseguir tirar um AP desse valor. Lembrando que a ferramenta afastou sem relar na peça, na camada usinada, né? No diâmetro usinado. Eu vou encostar agora a ferramenta na peça, vou fazer o grau, interpolando os dois eixos, ó. Aqui em cima eu vejo o eixo. Agora eu vou até o Z-51. Afastei. Por fim, esse movimento que ele volta, eu ainda não consegui tirar isso daqui, porque eu não quero que, depois que eu afasto o ponto de troca, eu não quero que ele afaste mais. Eu não consegui ainda desativar. É isso aí, pessoal. É isso daí, é um simuladorzinho muito eficiente, tá? Pelo que a gente está vendo. Agora nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando o círculo de desbaste. Espero que possa ajudar vocês aí. Obrigado, pessoal, até a próxima.